Rádio Tamandaré 100% Jesus, 11 horas e 16 minutos. 11 horas e 16 minutos. É aquele momento da palavra de Deus. Eu queria ler no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 2. E os versículos, capítulo 8, e versículo 2 e 3, não é? Que diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia, glórias a Deus. Hoje eu senti o desejo de ministrar algo que estava ardendo no meu coração, que mostra que deserto é um lugar simbólico na Bíblia, de preparação, de purificação, de encontro com Deus. É onde nós passamos a aprender a depender dEle, a ouvir a sua voz, não é? Ser transformado no deserto, como Jesus também foi, João Batista também foi ao deserto, e o povo de Israel, que foi para o deserto aprender lições cruciais, aprender através da humilhação, da prova, preparando o Senhor, aquele povo, para uma nova estação e cumprimento de um propósito divino. Quando em Deuteronômio, esses textos que lemos, capítulo 8, versículos 2 ao 4, mostra que Deus usa o deserto para humilhar o orgulho, usa o deserto para provar a fé daquele povo, e usa o deserto para ensinar a dependência total da palavra de Deus, não as necessidades físicas, mas mostra que ele levou o povo para o deserto, para eles poderem depender totalmente de Deus. O deserto é o lugar de uma intimidade com Deus, o lugar de uma comunicação, onde Deus remove as distrações do dia a dia, para ter um diálogo profundo com seu povo. Um espaço para reavivar o amor por Deus, pela obra, por Cristo. O deserto é um lugar onde você vai ter uma vitória sobre a tentação, vai se fortalecer do Espírito Santo, como Jesus fez usando a palavra de Deus para vencer. O deserto não é para você morrer, não. O deserto é para você entender, como diz o salmista no Salmo 23 e 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista está dizendo que mesmo em tempos de escuridão, mesmo em tempos de dificuldade, de vale, de deserto, a presença de Deus, sua orientação, que é representada pela vara e o cajado, trazem consolo e segurança, nos mostrando que Ele está conosco na jornada, mesmo que ela seja no deserto, mesmo que ela seja no vale, mas Deus tem um propósito. Ele te levou no deserto para remover os excessos, para remover as vaidades, para tirar a tua autossuficiência, o teu orgulho, deixando apenas o essencial, para que ele assim pudesse trazer provisão. Deus começa a demonstrar aquele povo no deserto, que passaram 40 anos ali,
Deus demonstra ser o provedor, sustentando o povo com o necessário, com maná, com água, com codornizes. Ele transformou de um lugar árido para trazer flores. As pessoas que vão para o deserto, que Deus permite, são moldadas para um propósito maior. Deus não te colocou no deserto, neste vale, para te matar. Deus não te colocou neste deserto, nesta adversidade, para deixar você sem deserto. Ele está cuidando de ti. É bem verdade que muita gente que está me ouvindo agora está dizendo: missionária Milka, eu estou no deserto já há muitos anos. Eu estou num deserto terrível, numa luta, numa adversidade terrível, nesse deserto, com esse sol causticante, tirando o meu ânimo, tirando a minha alegria. Mas ei, presta atenção. Deus, quando permitiu que o povo fosse para o deserto, Ele permitiu para mostrar também que no deserto Ele pode trazer ordem. É um lugar de prontidão, é um lugar de coisas internas, para poder receber e viver a bênção vindoura. Aquilo que está preparado. Canaã, o reino de Deus. O deserto foi lugar de contato maior de Deus com aquele povo. O deserto bíblico, o deserto na Bíblia, o deserto que é enfatizado para aquele povo de Israel, foi uma escola divina. Um tempo de transição, um tempo de crescimento espiritual. Foi essencial para preparar aquele povo para a próxima fase de suas vidas. Dentro do propósito de Deus. E é claro, o deserto não era o destino final. O deserto não era para envergonhá-los. O deserto não era para transformá-los em mendigos, porque a Bíblia diz que as sandálias dos pés deles, as roupas, mesmo em 40 anos, não se consumiram, não se desfizeram. Com um tempo desse, fora o sol, a chuva, as caminhadas, a poeira, mas o Senhor estava cuidando deles. Deus estava levando aquele povo para o deserto, para um preparo, para um crescimento. Deus estava preparando aquele povo para o futuro que há de vir. E estava vendo se eles estavam aptos, aleluia, a passar por aquela provação. Será que Deus sente prazer em ver o sofrimento de seus filhos? Claro que não, irmãos. Deus permite, Deus faz ou coloca para testar a gente. Claro que o deserto também pode ser um lugar de grandes e ricas bênçãos. Mas, para você chegar a receber grandes e ricas bênçãos no deserto, você precisa enfrentar um processo doloroso. Você vai ter que se adequar. Você vai ter que entender. Porque o apóstolo Paulo afirmou dizendo, em 2 Coríntios capítulo 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Deus conduziu o seu povo de Israel pelo deserto. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, como está em Êxodo 13, 18. Na verdade, nós podemos ver aqui algumas lições, coisas que Deus preparou, Deus separou. Deus começou a dizer, olha, deserto é um lugar que tem a minha direção. Porque a Bíblia diz que em Êxodo capítulo 13, versículo 21, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia para protegê-los do sol, e nem a coluna de fogo durante a noite para dar visibilidade no caminho.
Observe que durante todo o percurso, o deserto tinha aquela coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, que guiava o povo, mostrando o caminho a ser seguido. O Senhor, Ele mostrou que Ele é a bússola no deserto, que Deus é o norte, que Ele é a nossa direção, e nele temos que ter certeza de que sempre seremos conduzidos pelo deserto de uma forma a chegar à terra prometida. Ele não vai nos largar lá. Claro que muitas vezes não entendemos, porque temos que passar por algumas coisas. Sobretudo, nós temos a direção de Deus nos momentos mais difíceis, sombrios, que estejamos passando. Ah, irmãos, como Deus é maravilhoso. Lá no Egito, quando José foi trabalhar na casa de Potifar, ele prosperou. Assumiu uma posição de chefia, de súbito. Mas um deserto lhe acometeu quando a esposa do seu patrão se levantou contra ele, um falso testemunho, resultando na sua prisão. Mas era necessário José ser preso, era necessário José passar pelo deserto, era necessário ele entrar na casa de Potifar, era necessário ele prosperar, era necessário ele assumir a chefia de súbito para passar por aquele deserto. Observe que a bússola de Deus foi na cadeia que José conheceu. Uma pessoa que falaria ali com Faraó sobre a sua pessoa. Todos os desertos que Deus permite cooperam para o bem daqueles que o amam. Porque Deus está dirigindo a minha e a tua vida. Então nós não estamos num deserto por acaso. Ou não estamos num deserto porque entramos subitamente, porque queremos entrar. Não, é o Senhor que nos guia no deserto. É Ele que toma conta. Não foram os irmãos de José que mandaram ele para o Egito. Na verdade, foi o próprio Deus que conduziu até lá, a fim de que assumisse a sua função de governador do império mais poderoso do seu tempo e com isso pudesse alimentar os seus irmãos, o seu pai no tempo da sequidão. No deserto mesmo, sem que você veja, Deus sempre está por perto. Deus sempre está cuidando de tudo. E a palavra diz em Êxodo 13:22 que nunca se apartou do povo a coluna da nuvem de dia e nem a coluna de fogo da noite, porque era o Senhor mostrando que estava ali. Nos seus momentos de deserto, o Senhor com certeza não se apartará de você. Certa vez eu passei por um grande deserto. Confesso que pensei que não ia conseguir vencer. Mas da verdade tirei forças de onde não existia e consegui vencer. Mas como é que é isso, missionária? Como é que a senhora venceu o deserto? Claro que confiando naquele Deus que permitiu aquele estágio. A gente começa a passar no deserto e o Espírito Santo começa a revelar que durante aqueles instantes de nossa vida, Ele nunca se apartou de nós. Pelo contrário, aqueles foram os momentos em que Deus esteve mais perto de mim. Só que eu não sabia. Porque eu estava olhando a areia do deserto, eu estava olhando o sol do deserto, eu estava olhando a escassez do deserto, mas estava esquecendo que Deus estava a meu favor, trabalhando a meu favor. Depois da vitória, a gente sabe que passamos a ouvir a voz de Deus mais nitidamente. Chegaram marcos no período do deserto que eu jamais esquecerei. Claro que a gente vai lembrar dos momentos difíceis que enfrentamos. E muitas vezes os desertos que enfrentamos são de pessoas próximas, são de situações próximas, são de guerras próximas. Mas o Senhor estará mais próximo ainda de nós. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que perseguisse o povo no deserto. Para que o nome do Senhor fosse glorificado
em Faraó e nos egípcios, nos seus exércitos. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, diz em Êxodo 14:4. Foi o Senhor mesmo que endureceu o coração de Faraó para que perseguisse seu povo. Nada foge o controle de Deus, irmãos. Assim Deus faz conosco. E sabe por qual razão ele faz isso? Deus não quer que a gente se acostume com o deserto. Porque o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar para ficar lá. Não é um lugar para a gente se firmar, fazer uma residência definitiva. Pelo contrário, este deserto, aleluia, te trará respostas. Muitas vezes você pensa que está sendo perseguido no trabalho e que Deus não está aí com você. Claro que Ele sabe de todas as coisas, mas Ele permite o desconforto para que o nome dEle, você, seja tratado. E que Ele faça com que você procure estudar mais, gerar crescimento em sua vida para fazer, estar ali dentro da sua porta de emprego, já procurando uma forma dele te abençoar mais. E quase tenho certeza, quase não, tenho certeza de que Ele permite certas coisas para te mostrar que tu tem condições de estar em outro lugar que você ganha até muito mais. Com certeza, Deus quer te lembrar que tu não és cauda, que tu és cabeça. Deus está te lembrando que não é para tu ficar nessa posição de vítima. Ah, eu estou no deserto, ninguém cuida de mim. Ai, meu Deus, o sol. Ai, meu Deus, que sofrimento. Está uma escassez, está um aperto. É perseguição de um lado, Faraó. É montanha, é mar. Saia dessa posição de vítima. Entenda que o próprio Deus está desejando te tirar desta letargia, deste cansaço, desta vidinha medíocre que você se meteu e diz, estou no deserto, não vou mais sair dele, vou morrer por aqui, não sei o que, pererê, pererê. Deserto, irmão, não é lugar de fincar as tendas, de querer morar, não. Você vai passar por ele. Tem que passar. Você tem que passar pelo deserto. Você tem que passar por esta adversidade. Você tem que passar por esta guerra. E olhe, presta bem atenção. Você vai vencer. Tu crê? É. Você vai vencer porque o Senhor, Ele está contigo, irmão. Mesmo que a luta chegue, a guerra chegue, a tempestade chegue, mas o Senhor, Ele está contigo, irmão. Não fique atônito, não fique perturbado, não fique angustiado. O Senhor está contigo. Deserto é um lugar de passagem, porque tu queres ficar a terra aí, queres ficar neste lugar. Deus te colocou aí para um tratamento, para te mostrar o livramento. Deserto é um lugar de transformação. Deserto é um lugar de mudança. Deserto é um lugar de preparo. Deserto é um lugar que você só vai ter testemunho. Deserto é um lugar para que você possa ser transformado para aquilo que Deus tem para lhe dar. Não queira por causa das lutas. Não queira por causa das lutas permanecer nesse deserto. Deserto é um lugar de transformação. Deserto é um lugar de resposta. Ah, se você pudesse ver como o deserto será um lugar de provisão. Lugar em que Deus vai te mostrar que Ele está cuidando de você. Aleluia. Que Ele está trazendo à existência aquilo que não existe. E por que tu estás angustiado? Ai, mamil, que eu estou num deserto tão terrível. Fique angustiado não, foi Deus que te colocou aí. É lugar de provisão, é lugar de livramento, é lugar de resposta. Deserto não é lugar para a tua morte.
Aquele povo passou 40 anos, mas eles saíram dali. Deserto é lugar de livramento. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis, diz em Êxodo 14, 13 e 14. O povo de Israel viu a perseguição de Faraó, se apavorou. Um grande pavor tomou conta daquele povo. O medo estava predominando. Entretanto, Deus disse: não temas, aquietai-vos. Que medo é esse, irmãos? Você tem um Deus vivo com você. Ele está com você. Ele está cuidando de você. Se Deus está contigo, não precisa sentir medo. Sai gritando pela rua, à beira de um surto psicótico. Deus é contigo. A situação vem na tua vida durante o deserto para que Deus te mostre o livramento. Glória! Deus permite essa situação porque Ele queria destruir de uma vez os inimigos de Israel e só tinha esta forma. Deus permite o povo circular pelo deserto 40 anos para que o povo começasse a deixar de ser incrédulo e começasse a acreditar mais em Deus. Que começasse a entender que o Senhor faria coisas grandes. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deuteronômio 28, 7. Deus estava falando: ei, deserto é um lugar de milagres. Porque quando Moisés estava clamando, o Senhor disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que macho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. A provisão já estava na mão de Moisés, ele só não sabia a instrução. A atitude já existia, humanamente falando, para Moisés, mas ele precisava receber a ordem. Precisava Moisés clamar, desesperado, preocupado com o mar, para saber que a resposta para os filhos de Israel e para ele já estava na sua mão, com a sua vara, com a sua autoridade. Deserto é um lugar para marchar, não para ficar paralisado. Não é um lugar para murmuração, para reclamação, é um lugar para prosseguir, para o alvo, porque Deus está contigo. E assim você vai ver milagres acontecendo na sua vida, nesta jornada. Há quantos entraram no deserto porque Deus permitiu, Deus colocou, e está querendo parar, querendo ficar estagnado, paralisado. Mas Deus mandou o povo marchar e falou para Moisés: está na hora de usar o seu cajado. O cajado representa talentos dados por Deus a cada um de nós. No deserto, Deus nos ensina a usar nossos dons e talentos que estão escondidos. Ei, deserto é lugar de milagre. O milagre é para aquele que vai até o fim no deserto. Deus disse a Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Esse deserto que Deus permitiu na tua vida é um lugar de vitória. É. Porque a Bíblia diz que o Senhor emperrou as rodas dos carros e fez andar-lhe dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós, os egípcios. Está em Êxodo 14, 25. Foi quando o exército de Faraó começou a ver que as rodas dos carros estavam emperrando. E começou ali a passar a se dar conta que estava lutando contra algo que não era simplesmente de um povinho, de escravos, não. Eles estavam fugindo da presença do povo de Israel, porque o Senhor é quem pelejava por eles. E contra
os egípcios. Ei, eu profetizo agora que todos aqueles que se levantarem contra a sua vida enfrentarão dificuldades nas tentativas de te atingir. Veja bem apenas, vão tentar te atingir, porque não terão condições de assim fazer. Porque não terão condições de te atingir. Deus colocará tanto terror na vida deles. Eu creio. Deus colocará tantas dificuldades em suas tramóias, que serão obrigados a reconhecer que o Senhor é quem peleja a teu favor na tua vida, na tua igreja, aonde você mora, na tua família. Ai daquele que toca no ungido do Senhor, meu filho. Tu estás no deserto? Tô sim, missionária. Tô no deserto, não é fácil. Aí eu pergunto de novo, será que Deus sente prazer ao ver o sofrimento dos seus filhos? Claro que não, irmãos. Claro que não. Ele não sente prazer em te ver sofrer, mas era necessário você passar pelo deserto para aprender com ele, que no vale, no deserto, é ele quem cuida de você, é ele quem cuida de mim. Se Deus te conduziu ao deserto, como fez com o povo de Israel, se Deus te conduziu a essa situação, ele tem um propósito. Tem propósito que o Senhor coloca você no deserto para ver salvação. Tem propósito que Deus te coloca no deserto para aumentar a tua renda. Tem propósito que Deus te coloca no deserto para fazer você mais do que vencedor, mesmo que o exército, mesmo que seja uma grande multidão, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, eu te coloquei aí e vou te mostrar que estou cuidando de ti. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. A Bíblia diz que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Porque era muito mais perto pelo caminho dos filisteus. Para que o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Era um caminho mais longo, mas era um caminho de preparação. O Espírito Santo não vai permitir que a promessa se transforme em maldição. Por isso, o Senhor te coloca no deserto, num lugar de preparo. Por isso, o Senhor permite que você passe deserto emocional, deserto financeiro, deserto de amizades, deserto conjugal, deserto familiar, enfim. Deus te permite passar por vários desertos. Mas Ele está dizendo, te coloquei lá para te tratar, para te preparar, para te dar estrutura para o teu chamado. Eu conheço pessoas que eram uma bênção em seu chamado. Mas foi conhecer alguém que não compactuava da sua fé, foi conhecer outras coisas, abandonou tudo. Abandonou a casa do Senhor, esqueceram do seu ministério, no seu ministério, esqueceram tudo que Deus havia feito na vida deles, num piscar de olhos. Outros se afastaram porque estavam desempregados, buscavam a Deus porque queriam algo financeiro e não conseguiram uma porta de trabalho aberta. Mas quando estão na casa do Senhor, que vão atrás disso, quando a porta se abre, a primeira coisa é deixar o caminho do Senhor. Será que o Senhor vai continuar abençoando tua vida financeira? Se você foi atrás dele da bênção, foi atrás dele desta porta, e quando Deus te abençoou, você se afastou de Deus, o que é que Deus faria? O que é que Deus faria com a tua vida financeira? Será que Ele fecharia as portas? Será que Ele iria transformar a maldição em bênçãos?
Ou será que ele estaria sendo justo? Eu não vou te dar condições, é uma frase que eu uso muito. Deus não nos dará condições para a gente ter condições de se destruir. Presta atenção. Existem pessoas que basta Deus fazer ele prosperar, que ele vai servir a carnalidade, vai servir, adorar Mamon. Quantas pessoas que quando elas crescem, elas se engrandecem e começam a cair. Exatamente porque não aprenderam nada no deserto. Deserto é um lugar de aprender a direção de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é adiante, mesmo com a nuvem de dia ou a coluna de fogo à noite, mas o Senhor estava sempre adiante. O Senhor estava durante o percurso. O Senhor estava acompanhando tudo, mostrando qual o caminho que deveria ser seguido. O Senhor, ele sendo a bússola do deserto, o nosso norte, a nossa direção, e nele temos certeza de que dentro do deserto, do vale, nós seremos conduzidos ao lugar que ele quer. Há uma terra prometida. Muitas vezes alguém tem se apegado a muitas coisas, mas não tem se apegado a estar fazendo a vontade de Deus. Não tem procurado exaltá-lo. Não tem procurado fazer o seu querer. E com isso, não consegue obter vitória no deserto. No deserto, mesmo que você não esteja vendo, repito, o Senhor está por perto. O Senhor está cuidando de ti. Deus tem o controle de tudo. Deus está agora respondendo a muita gente que fez perguntas. Vai ter livramento no deserto, vai ter resposta no deserto, vai ter provisão no deserto, mas é necessário que você entenda que esse deserto foi o Senhor que te colocou. Porque deserto para Deus é lugar de milagres. Deserto é um lugar de vitórias. Deserto é um lugar de você receber vidas para Jesus. Que você possa entender que o Senhor permitiu você entrar no deserto. Mas Ele está te dando ordem. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. O que é que tu tens nas mãos? Uma vara, Senhor. Usa a vara, estende ela para o mar. Abre. O mar se abre de canto a canto. E o povo passa a pés enxutos. Você já tem a instrução, você já tem a palavra, você já tem a visão. Agora falta você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu no deserto. Para daí em diante você dizer: louvado seja o nome do Senhor. Eu estou vivo, eu estou de pé porque o Senhor está comigo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. E que Deus te mostre que deserto não é lugar de morte quando é Deus que coloca. Deserto é lugar de provisão. Que Deus abençoe tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.